Diretamente do Leblon de Nova Iguaçu, estou aqui mais uma vez com o Pode Vivendo, o podcast da Empreende Vivendo, onde trazemos aqui os empresários e empreendedores que têm se destacado aqui no nosso negócio. E sempre quando a gente começa a trazer algum cliente nosso, fazer um novo negócio aqui em Nova Iguaçu, a gente sempre passa por um processo. E esse processo é que o cliente conheça a nossa operação, conheça um pouquinho da nossa estrutura, do nosso podcast, de como funciona o nosso trabalho. Mas dessa vez foi um pouquinho diferente. Hoje eu quero falar com um cara que viralizou comigo. Antes mesmo de pensar em montar um podcast, antes mesmo de trazer ele aqui para falar sobre o negócio dele, sobre os resultados que a gente tinha que fazer, a gente já teve resultado. É isso mesmo. Foram mais de 1 milhão de visualizações no primeiro vídeo. Os outros vídeos foi acima de 100 mil visualizações, numa ideia de pegar um morador de rua e dar uma profissão para ele. Então hoje eu trouxe esse cara para saber quem é ele, o que ele faz, de onde ele veio e por que ele tá aqui nessa mesa hoje. Uma salva de palma a toda a nossa plateia aqui, que tem mais de 100 mil pessoas nos assistindo, para o Lucas da Zelo Car. Aí, porra, que apresentação e que moral, hein? O cara falou de moral, não, na moral mesmo. O cara que saiu de Belfor Roxo pra tá com um negócio aqui no Leblon de Nova Iguaçu não é pra qualquer um, irmão. É, cara. A gente quer saber dessa história do início. Vamos voltar um pouquinho. O que será que aconteceu, né? Vamos voltar um pouquinho, vamos entender. Deixa eu saber primeiro, assim, cara, que lugar de Belfor Roxo você é? Cara, então, eu sou do... Hoje, atualmente, eu moro no centro, né, de Belfor Roxo, mas eu sou da Areia Branca, velho. Meu primeiro negócio foi na Areia Branca. Pô, mas Areia Branca é aquele lugar lá que as pessoas... Onde tem a feira. Da feira, é, isso aí. E qual o tabu da feira lá, mano? O nego fala que a feira de Areia Branca tem de tudo, cara, por do incrível mercado que pareça, negro e do mercado azul. Como é que é? A feira de Areia Branca, cara, ela é conhecida no Rio de Janeiro inteiro, irmão. Caraca. Pra tu ter uma ideia, isso daí não é mentira minha, não é sacanagem, não. Tinha um tio que a gente já não tinha visto há muito tempo. Tio já, tipo assim, distante. Ele morava em Niterói, mas só que a gente já não tinha mais contato com ele. A gente descobriu o nosso tio na feira de Areia Branca. Isso é brincadeira, mano. Paradeiro do Rio de Janeiro, pode procurar na Areia Branca, irmão, que tá lá. É tudo lá. Então, tipo assim, é uma feira que já é bem popular na cidade, né? Então, tipo assim, a nossa estética era ali próximo. E como que começou isso, né? Primeiro que eu rodava como um aplicativo. Eu era motorista de Uber e fazia faculdade de Direito. E aí eu finalizei minha faculdade e tudo mais, mas só que pra poder pagar a faculdade, eu tinha que me virar. Então, tipo assim, desde cedo eu comecei a trabalhar, não por necessidade, não foi nada disso, mas, tipo assim, pra poder ter minha fonte de renda, entendeu? Não depender de nada de ninguém. Mas foi vendo um vídeo ou alguém, como é que você se inspirou em ter uma estética? Porque eu queria ter o meu carro maneiro, entendeu? Queria ser um motorista bem avaliado, gostava de ter meu carro direitinho. E eu ficava vendo vídeo no YouTube. Isso com quantos anos? Isso com 20 anos, mais ou menos. Você tem quantos anos? Agora eu tô com... Não, tinha 20 não. Eu tinha uns 24 anos já, entendeu? Por aí, assim. Você tá com quantos anos hoje? Tô com 30 anos. 30 anos, então lá por 24 foi tua ideia de montar seu primeiro negócio. Foi minha ideia, mas só que até então, tipo assim, ficava vendo vídeo e tal, ficava amadurecendo aquilo dali. E aí eu fui vendo que tinha um universo por trás da estética automotiva, né? Aí eu fui vendo que tinha produto específico e tudo mais, mas só que a minha ideia no começo não era eu ser o profissional. Era eu entrar com alguém que já trabalhasse no ramo, que tivesse um lava-jato ali e tudo mais, e eu ser um apoio ali pra essa pessoa e tudo mais, né? Porque eu já tinha noção de negócio, da faculdade que isso traz pra gente, né? Então eu falei assim, pô, eu quero ser um investidor ali, fazer em parceria, sabe? Então, aí procurei algumas pessoas, nenhuma delas quiseram. Falei assim, quer saber, não vou esperar por ninguém não, eu mesmo que vou fazer. E aí, enquanto isso que eu tava fazendo faculdade, eu tava fazendo também lavando carro, rodando de aplicativo, tudo isso no mesmo período. E você tava fazendo faculdade em qual universidade? Fazia na Estácio. Concluí na Estácio aqui de Nova Iguaçu. Bel tem também, tem? Cara, acho que tem um polo de ensino à distância, né? Falar em Bel tá crescendo muito, cara. Como é que tu pulou a cerca pro Leblon de Nova Iguaçu? Você sabe que tem uma batidinha assim, quem é de Bel, quem é de Nova Iguaçu é de Nova Iguaçu. Cara, então, Belfor Roxo agora tá crescendo muito, mas na época tava assim, bem ruim, assim, na região ali e tudo mais.
A gente tem esse estigma negativo, né, de que Belfor Roxo, tu pode ver, em todos os lugares que você vê, fala de Belfor Roxo, a pessoa pensa em criminalidade, coisa errada e tudo mais. É porque teve um passado muito obscuro, né, Belfor Roxo. Sim. Passado de Belfor Roxo dos anos 80 e tal. Sim. Tanto que tem o nome das ruas, estão as ruas lá baseadas nas loucuras que já aconteceu lá. Por exemplo, tem uma rua lá chamada Sete Foiçada. Sete Não me Foiçada. pergunta por quê. Não sei também. Enfim, Bafo do porco, não sei por quê. enfim, mas de um tempo pra cá, realmente muita coisa mudou, principalmente no centro. Eu tenho visto que vários negócios, pô, até o nosso queridíssimo Júnior Bauru investiu mais de 5 milhões no negócio lá. Sim, cara. Mano Bianco, uma academia, uma rede de academia muito que é forte. bilionária, muito forte, tá lá também, então teve um crescimento bem bacana. Porque assim, por muito tempo o Belfor Roxo, ele foi uma cidade dormitório, né? Então assim, a pessoa sai pra vir aqui pra Nova Iguaçu pra poder gastar dinheiro aqui, porque acabava não tendo tanto atrativo lá, né? Mas agora, por exemplo, já tem um restaurante de referência, então acho que a mobilização que se dá é dos empresários também verem essa oportunidade de investir na cidade, né? Tua família é toda lá de Belfor Roxo? Sim, minha família é toda de Belfor Roxo. E aí foi o seu primeiro... E tem outra família em outros lugares também, né? Mas boa parte é em Belfor Roxo. A estética foi o seu primeiro negócio ou tu já mexeu com outras coisas? Não, então, cara, eu já trabalhei com muita coisa. Já trabalhei como ajudante de marcenaria. Já trabalhei fazendo limpeza de cozinha industrial. Já trabalhei como ajudante de estofador também. Tudo isso pra poder ganhar um dinheiro, entendeu? Fazer um dinheiro, só fica duro quem quer, só né, fica galera? duro quem quer. Mas só que eu tinha uma vontade de ter um negócio próprio, sabe? Então, assim, eu tava fazendo faculdade de Direito. Gosto muito do ramo e tal. Mas... eu não tinha ninguém, pra tu ter uma ideia, eu fui o primeiro da minha casa a concluir o ensino superior. Então, assim, não tinha ninguém, assim, com uma tradição, e a gente sabe da dificuldade que é o direito, mas não que isso era um empecilho, né? Mas só que eu fui vendo, eu falei assim, cara, eu tenho uma vontade muito grande de ter meu próprio negócio, de empreender. E eu tenho essa carreira aqui que eu posso seguir também. Vai ser um pouco mais difícil, mas... se eu meter a cara, eu vou conseguir. Sim. E aí eu fui ponderando, eu falei assim, não, cara, eu gosto de carro, eu tenho um espaço que eu posso já começar a fazer meus primeiros serviços, né? Que era uma loja da minha mãe que tava há 4, 5 anos parada. Isso lá em Bel da mesmo. família, isso. Eu falei assim, vou pegar essa loja aqui, vou dar um jeito nela e vou começar. E foi assim que eu fiz, entendeu? Mas por essa vontade de empreender, de ter um próprio negócio. E aí, lá em Belfor Roxo, eu tinha uma crença, cara. Eu falo assim, cara, aqui em Belfor Roxo não vai ter público pra estética automotiva. Pô, porque aqui a galera não liga pra carro, eu não sei o quê. E por incrível que pareça, cara, tinha gente que vinha de Nova Iguaçu, saía de Nova Iguaçu pra poder ir pra lá pra fazer serviço comigo, entendeu? E inclusive isso foi até um dos motivos que me fez, da tua pergunta que tu falou, como que eu vim parar aqui no Nova Iguaçu, no Leblon, né, que você chama. Foi justamente através de um serviço que eu fiz no carro de um cliente, e ele tava numa oficina, era uma Mercedes branca, que eu fiz um trabalho de vitrificação, e aí um empresário muito famoso aqui na cidade viu esse carro dele lá parado, e abordou o cara, nem conhecia ele. Cara, onde é que tu fez esse carro aí? Porra, o carro tá bonito, isso, aquilo. Onde é que tu fez a estética dele? E aí esse cliente me vendeu, cara. Começou a falar bem de mim e tal, que não sei o que. Cara, eu fiz com um cara lá em Belfor Roxo, moleque assim, assado, começou a falar bem de mim. E aí, ele falou assim, cara, eu quero conhecer esse rapaz, porque eu tenho um espaço do lado do meu autocenter, né, que eu quero agregar um novo serviço, mas que não conflitasse com a minha operação, quero conhecer ele. Então, foi através de um serviço que eu fiz, o carro ficou impecável, e o cliente, principalmente, por me vender pra esse empresário. E aí ele me fez o convite, eu tô aí. Ó, acabei de pegar um insight aqui. Traz uma caneta, um papel pra mim, tem uma caneta aqui. Vou até fazer um stories disso aqui agora, nesse tempo aqui de intervalo, onde tenho que pegar um papel pra anotar esse insight. Eu vou ter que jogar um stories aqui pra galera, pra me guardar. Uma coisa que eu aprendi, galera, quando você aprende uma coisa na hora, o que você faz? Ensina. O maior segredo do aprendizado não tá só no ouvir, é em botar em prática e também ensinar. Isso é o pilar do aprendizado. Então eu já vou passar agora nos meus stories. Estamos ao vivo aqui no podcast, mas ao vivo aqui pra gente, tá? Porque tá sendo gravado, vai ser postado daqui a uma semana. E eu peguei um insight muito grande com o Lucas, que é o poder da excelência. Ele acabou de dizer que ele fez um trabalho tão excelente, que uma pessoa, um empresário muito bem sucedido daqui de Nova Iguaçu, viu o trabalho dele e perguntou assim, cara, onde é que é essa estética automotiva? E hoje, por causa desse trabalho, fez ele vir pro Leblon de Nova Iguaçu, ter sua loja aqui num do que a gente chama do metro quadrado mais caro de Nova Iguaçu,
a loja dele tá ali por causa da excelência da entrega. Vou anotar isso aqui e tem muito mais insight nesse podcast que vai sair semana que vem, então fica ligado. Cara, foi exatamente assim, Cara, velho. poder da excelência. Eu vou escrever aqui agora, mano. Isso aqui ia dar até uma palestra. E outra coisa, cara, poder... toda vez que você ouve uma coisa e escreve também, e fala e ensina, esse poder, essa curva de aprendizado é muito grande, cara. Muito brabo, né? Cara, poder da excelência. Eu vou guardar isso aqui. Deixa eu ver teu nome aqui, Lucas D'Azelo. Nunca se esquecer. Caizelo. E aí esse cara foi... E outra coisa também, cara, que eu gosto de falar... Que venda, irmão, é relacionamento. Então, se eu não tivesse construído esse relacionamento com o cliente também, eu poderia estar, tipo assim, desapercebido, entendeu? Então, vendas, na minha opinião hoje, é você resolver problema, sabe? Então, tipo assim, é você resolver problema, não ser aquele vendedor chato, sabe? Tipo, compra de mim, porque quanto mais você quer vender, menos você vende, por incrível que pareça. Boa, né? Então, quando você procura escutar a pessoa, se colocar no lugar dela e tudo mais, você consegue vender sem parecer chato, sabe? Então, e o poder do relacionamento também. Porque quando você cria uma conexão, igual quando a gente se conheceu a primeira vez, tipo assim, da minha parte, eu achei que teve uma conexão muito legal, entendeu? Então, por isso que a gente conseguiu seguir nesses outros projetos, né? Então, eu fiz uma conexão muito boa com esse cliente, que aí ele me vendeu para esse empresário, né? E até hoje ele é meu cliente, ou seja, ele era meu cliente lá quando eu era só uma portinha, não era conhecido por ninguém, e ele conheceu o meu trabalho, gostou, e ele tá comigo já aí há 5 anos. Então, olha só a trajetória. Ele acreditou no meu projeto lá quando ninguém conhecia, fez o serviço comigo, confiou, me vendeu, e hoje ele tá comigo até hoje, sabe? Então, tipo assim, acho que esse poder de conexão foi muito importante, cara. Cara, se dependesse de você mesmo, se não tivesse essa ponte, quanto tempo você acha que você conseguiria, assim, mudar, assim, de ambiente, cara? Você já tinha esse insight que alguém poderia te ajudar a mudar de ambiente? Não tinha. Não tinha essa consciência? Não tinha consciência de que alguém poderia... Eu acreditava que eu faria isso de uma maneira ou de outra, mas com as minhas próprias mãos, sabe? Mas hoje eu percebo que sempre tem pessoas e esse poder de network, de conexão, cara, isso é muito importante, porque isso é uma alavanca de crescimento muito rápido, sabe? Então hoje, pô, você já me conectou com a pessoa que daqui a pouco faz isso, aquilo, entendeu? Então acho que o network, o poder de se conectar com boas pessoas é o que faz você crescer aí 10 anos na frente, sabe? Ó, vou dar uma de Alfredo aqui agora, insight na hora. Você teve um network que te trouxe pro Leblon de Nova Iguaçu e você me falou que eu fiz um network com você pra te trazer aqui pro estúdio. Por causa do estúdio agora, eu já te dou uma dica. Você vai montar seu podcast aqui e você vai entrevistar seus alunos que têm uma estética automotiva. Quero que você conte a história deles aqui nesse podcast. E aí a gente vai montar esse podcast pra você. Escolhe o nome aí. Pode o quê? Pode zelando. Pode zelando. Pode zelando pelo seu patrimônio. Aí, não sei, tem que pensar. Mano, entrevista, eu já peguei aqui na minha mente já. Olha só olha só o funil. Se o Lucas D'Azelo, ele entrevistar os seus clientes do curso dele que se tornaram bem-sucedidos aqui, as pessoas que não são aluno dele vai pensar, pô, se eu fizer o curso com esse cara, mesmo eu tendo loja, eu vou ter visibilidade, eu vou ter autoridade, eu vou ter o lugar de fala, eu vou ter lugar de voz. Porque não faz sentido eu entrevistar outro de clínica, que tem uma clínica, que tem uma estética automotiva. Não faz sentido, porque eu já tenho o Lucas comigo. Mas faz sentido o Lucas entrevistar quem for, só quem passou pelo selo da Zelo. Entendeu? Aí tu pode ter na Academy, a Zelo Academy, um ambiente também. A Zelo Academy surgiu assim, cara. Porque... O que aconteceu, né, durante essa minha trajetória? Como que é? O ser lavador de carro, a barreira de entrada é muito pequena, é muito baixa. Tipo assim, o cara, ele tem um espaço, pode ser na rua, qualquer lugar, ele compra uns produtos e começa a lavar carro, bota uma placa, barreira de entrada. Então, mas só que o cara que começa a ter sucesso, ele percebe que isso não é suficiente. E qual que geralmente é o primeiro passo, né? O cara, ele entra no YouTube, igual eu comecei. Ele entra no YouTube, vê alguns vídeos ali e já começa a trabalhar. Mas só que, cara, tem diversos fatores que fazem a pessoa ter sucesso. Por exemplo,
você pode ter um serviço de entrada, mas só que você tem que ter outros serviços para você aumentar ticket médio, sabe? Então, você conseguir gerar mais valor naquele serviço ali, sabe? Então, é o que acho que até eu vi um corte uma vez, que o Júnior Bauru, ele fala de, tipo assim, você ter um produto isca, né? Então, tipo assim, ele tem um produto isca ali, um produto de entrada, um produto de adesão, mas só que ele tem todo um portfólio. E foi isso que a estética automotiva faz, sabe? Você tem ali a lavagem do carro, que é o serviço de entrada, mas só que tem diversos serviços ali, diversos tratamentos que resolvem uma dor absurda. Por exemplo, ele falou, né, que tá há 4 anos com o carro, nunca fez uma limpeza. Cara, a higienização hoje não é só um serviço de estética, é um serviço de saúde. Sabe? Então ali, pô, diversos micro-organismos que vai se proliferando no interior do carro, bactéria. Já teve cliente que já me procurou pra fazer higienização que tava com um problema respiratório. O carro amarelo tava fazendo isso comigo, pô. O gato mijou, mano. No forro do carro amarelo. Aquele cheiro de amônia tava inflamando meu nariz. Ainda tá um pouquinho ainda. Acho que aí tem que tirar aquele forro do chão, mano. Pra fazer uma então você vê que não é a estética. Não é. É uma questão que tá atrapalhando. Vamos supor que ataca no dia que você vai fazer uma palestra. Pô, tá maluco. Né? Então, hoje em dia, cuidar de carro não é só lavar, porque lavar qualquer um lava, sabe? Mas cuidar do patrimônio, estudar, e aí foi quando eu assim, cara, não posso ficar nesse conteúdo raso aqui. Aí eu, quando comecei a procurar, fui pra São Paulo, já fui pra Brasília, já fui recentemente agora pra Minas, pra poder fazer curso, qualificação, justamente pra quê? Porque eu entendi que pra você profissionalizar, você abrir um CNPJ, contratar pessoas, registrar, cara, toda a burocracia de prefeitura, alvará, licença, bombeiro. Então, você vê que não é só lavar carro, sabe? Então, eu profissionalizei isso. E eu entendi que não bastava eu ficar só ali no conteúdo raso, sabe? No vídeo do YouTube, no vídeo do Instagram, na dica. Então, fui me profissionalizar. E a Zelo Academy surgiu para isso. Para profissionalizar essas pessoas que têm intenção em seguir no ramo. Sabe? Então, tipo assim, o cara, ele viu nesse mercado uma oportunidade de empreender. E na minha visão, tem 3 tipos de pessoas que vão entrar nesse ramo. Um é o cara que ele quer empreender, ele gosta ali de cuidar de carro e tudo mais. Tem o cara que ele tá insatisfeito com a profissão dele ali, igual, por exemplo, eu estava insatisfeito, que eu era motorista de aplicativo, então, pô, cara, rodando de madrugada, perigoso, entendeu? Chegando em casa 3, 4 horas da manhã, preocupando todo mundo, e financeiramente falando, acabava não compensando, sabe? Muito trabalho e, na real ali, que imposto subindo, gasolina subindo, tarifa baixa, então não fui me vendo mais naquela realidade ali. Então vai ter esse cara que vai querer fazer uma mudança de rota e também tem um empresário que pode ver nesse mercado também uma oportunidade dele injetar capital e ter retorno financeiro, porque também é uma forma do cara diversificar o patrimônio dele ali, entendeu? Às vezes o cara ele já tem uma concessionária, ele já trabalha no ramo, por que que ele não internaliza um processo desse, de estética? Não que ele tenha que abrir uma estética automotiva, mas se ele internaliza um processo desse, o que que ele faz? Ele ganha qualidade na venda dos carros dele. Por quê? Hoje em dia, a venda de carro seminovo, hoje em dia, às vezes não entra com aquele padrão, sabe? Então, se ele internaliza um processo dele, ele treina uma equipe interna na concessionária, ele consegue vender melhor o carro, sabe? Então, na minha visão, tem esses 3 tipos de pessoas que vão entrar na estética, sabe? O cara que tá começando e quer empreender, o cara que quer mudar de profissão e quer fazer uma mudança de rota, e o empresário que enxerga nesse mercado uma forma de diversificar patrimônio, entendeu? Diversificar investimento, quer dizer. Peguei a visão, faz todo sentido. Faz todo sentido o que você tá falando. Realmente, o cara que tá começando, na cabeça de quem tá começando, geralmente, por onde começar. Você acha que dá pra começar com quanto de investimento, mais ou menos, nesse ramo? Cara, pra tudo que você for fazer, tem um investimento. Pra tudo. Se for vender uma caneca aqui, você vai ter que ir em algum lugar. Sim. Você vai comprar, vai ter um investimento. O meu investimento, na época, eu peguei um cartão emprestado. Peguei um cartão emprestado. Nunca vou esquecer essa história, o Fernando. Sempre sou grato ao Fernando, porque se não fosse ele, ele, assim, cara, já tá pago e tudo mais, mas foi um cara que emprestou o cartão de crédito. E foi com R$2.300 no cartão. Porque na minha cabeça era o seguinte, vou parcelar em 10 vezes
E no ruim de tudo eu tenho que ter 230. Se eu não conseguir pagar 230 do cartão, esquece, pô. Vou fazer qualquer outra coisa que eu vou arrumar o valor da parcela ali. Aham. Então foi com esses R$2.300 que aí eu comprei de um cara que ele tava se desfazendo dos itens dele. Uhum. Ele tava se mudando, aí lá tinha um aspirador, tinha alguns produtos, tinha uma politriz, enfim, tinha uns itens básicos assim. Uhum. Tem até uma foto que tá lá no meu Instagram lá, que eu comprei aquilo ali, velho. Comprei aquilo dali, fui reformando a minha loja, mas assim, dá pra começar com menos até. Dá pra começar com menos. Um serviço que é muito bom, um serviço de entrada que você vai gastar aí R$200 mais ou menos pra começar, é o serviço de tratamento de faróis, cara. Polimento de farol. Lá vocês fazem também? Fazemos. Olha a quantidade de oportunidade que tem. É. Você vê um monte de carro com farol amarelado. Muito. O meu, por exemplo, quando eu vou querer ter que fazer. Farol amarelado, e o cara consegue ali com R$200 de investimento e ele consegue já empatar esse investimento no primeiro serviço. Já recupera o dinheiro de com volta. Com um serviço ele já faz isso já. E tipo assim, ele gastou R$200 de material, ele faz um serviço de quanto? Qual o valor? De 200, 250 geralmente. E sobra material? Ele consegue fazer com esse investimento pelo menos uns 5. Uns 5? Uns 5. Então ele gastou 200, ele tem 1.000 de retorno. Ele faz 1.000, é. Com R$200 de investimento ele faz 1.000. Como é que os caras só ficam duro quem quer? É, cara. Que isso, cara? Um retorno desse. Pô, isso aí o cara pode fazer no modelo network, por exemplo, o Evandro. O Evandro, ele tem uma estética do lado. E outra coisa, cara. Ele pega um mecânico aí do lado aí, que tem uma mecânica, cheio de carro lá, já parado. Fala, mano, fecha com o cara. E é um serviço que você consegue fazer em 1 hora. Mentira. 1 hora você consegue fazer. Caraca, 1 hora irmão. bem trabalhadinha ali você consegue. Entendeu? Por quê? É basicamente, tem que ter técnica, né? Tem que saber ali as lixas que vai usar e tudo mais, mas ter o produto correto ali, e tem muita gente que só trabalha com isso, entendeu? O cara é especialista em revitalização de farol. E o porquê que é legal você fazer isso? Você consegue colocar esse processo numa oficina, por exemplo. Sim, numa oficina. Mas também ele consegue fazer esse delivery. Ele ia até a casa até a casa da pessoa, sabe? Então, ele colocar uma página, ele fazer um anúncio, fazer um criativo, e ele vai rodar. Eu, no lugar dele, eu diversificaria a carteira. Eu teria parceiros de mecânica, eu teria o serviço de delivery e começando, né? Ele não precisa de estrutura nenhuma. É esse o ponto, entendeu? Só ir atrás. Ter a técnica. Só ir atrás. Uma mochila com as ferramentas ali e acabou, pô. Entendeu? Então hoje em dia o cara consegue. Só fica duro quem quer, mano. O cara que... Ele pode chegar pro mecânico e falar, cara, eu queria fechar uma parada com você, hoje eu não tô trabalhando, pô. E se eu desse a vitrificação... Como chama? Tratamento dos faróis ali. Se eu desse tratamento de faróis dos seus clientes que você fechar como um brinde, quanto você... Será que a gente pode fazer uma parceria junto? Eu ganho um fixo teu, e nesse fixo teu eu te ajudo com outra parte e eu quero fazer a vitrificação. O cara que tem volume, ele pode até, de repente, repassar uma comissão pro cara ali. Pô. É um ganha-ganha de absurdo, entendeu? Mano. O carro já tá parado. O carro já tá parado, entendeu? Já tá lá. Cara, muito É o dinheiro maneiro. Que tá na mesa, sabe? Muito maneiro, cara. E não tem só esse, tá, Hugo? Quais são os outros serviços que você faz lá em falar nisso? Cara, então, eu vou citar aí pra galera que tá começando os 5 serviços mais lucrativos da estética automotiva. E são os 5 serviços que a barreira de entrada é pequena. O cara ele já começa com pouco investimento, já conseguir faturar os primeiros dinheiro dele ali. O primeiro eu já falei, que é o tratamento dos faróis. Farol. E às vezes o cara ele não faz porque ele não domina a técnica, ele tem medo. Tem medo, né? Então o dono do lava-jato ali, por que ele fica cobrando 30, 40 reais na lavagem, sendo que o carro tá precisando de um tratamento de farol que ele poderia cobrar 150? Zona de conforto, vai ficar ali. Entendeu? Não, ele não vai fazer. Na cabeça do cara, não, pô, o cara que só quer lavar. Então, olha só o que eu tô te falando. Tratamento de farol. Cristalização de para-brisas, descontaminação para tirar aquelas manchinhas de chuva ácida. É um serviço também que dá para você fazer em 15, 20 minutos e vai sair na faixa aí de 100, 150 reais. 15 minutos pra fazer aquilo? 15, 20 minutos. Pra você fazer a descontaminação e a cristalização. Vamos botar meia hora? Vamos botar meia hora pra ficar a conta redonda? Caraca. 200 reais nesse aqui? Limpeza e hidratação de banco de couro. Revitalização de plásticos.
Cara, limpeza e hidratação de banco de couro é um serviço muito tranquilo de fazer, entendeu? E tem um valor agregado muito bom, sabe? Entendeu? Então dá pra cobrar aí na faixa de R$250. Serviços. Ó, tratamento de farol, tratamento dos vidros, limpeza e hidratação dos bancos de couro, limpeza e revitalização dos plásticos. E acho que faltou mais um, né? Não. Cara, eu diria aí um serviço legal que o cara ele consegue fazer também é limpeza de motor, cara. Tem muita gente que fala, tipo assim, motor não se lava e tudo mais. Uhum. Mas quando você tem uma noção ali boa do que isolar, onde pode pegar água, onde você consegue ter um serviço legal. Por quê? O motor, cara, se ele não tiver limpo, você não consegue identificar vazamento, né? Uhum. Então, o motor, ele estando limpinho ali, é um serviço bem legal que o cara consegue fazer. Mas só que, para ele poder fazer esse tipo de serviço, ele já vai ter que ter uma estrutura, ele vai ter que ter uma lavadora, ele não consegue fazer isso delivery, né? Mas pro cara que às vezes já tem um lava-jato, isso pode ser uma forma dele aumentar o ticket médio dele ali, entendeu? Boa. E qual desses serviços que você citou, cara, que você acha que é o carro-chefe da sua empresa, que você mais faz? Hoje, o carro-chefe da Zelo, sem dúvidas, é a vitrificação, o PPF e o insufilme. Esses 3 serviços. A gente se consolidou bastante aí no último ano nesse serviço, entendeu? A gente tem dezenas de carros aí vitrificados que a gente já cuida já há mais de 2 anos. Então, o PPF também, agora mais recentemente, a gente já tem alguns projetos que a gente já tá fazendo, entendeu? E o insufilme é uma coisa que, cara, todo mundo precisa, né? Procura já uma demanda já bem consolidada, vamos dizer assim. As pessoas conheciam o insufilme mais do que a estética automotiva, porque a estética hoje em dia ainda é uma bolha, sabe? Não é todo mundo que conhece, que sabe o que é, né? Tá mais acostumado ali com a lavagem do carro. É uma bolha, sabe? Mas o insufilme não. O insufilme, então, são esses 3. Vitrificação, insufilme e o PPF agora. Esse o cara já tem que fazer um curso já especializado já. Sim. Já demanda já uma certa estrutura para poder fazer, né? Então, o cara já tem que estar consolidado ali, já com uma demanda legal de clientes e com uma estrutura legal. E qual desses mais botou dinheiro no seu bolso? A vitrificação e o PPF. A vitrificação e o PPF. Por quê? São serviços de valor agregado maior, sabe? Então, assim, tem cliente lá que deixa R$15 mil um serviço. Caraca. Entendeu? Deixa 5, 4, 3. E eu fui lá, eu vi de perto, realmente, cara, o público que você atende, você vê pelo carro. É um público realmente qualificado, que carros, cara, só carrão mesmo, só carro bonito, carro que não é comum você ver sempre. E eu vi que vai ser comum você atender esse tipo de carro. Vamos falar um pouquinho de mentalidade. Você esperava atender esse público, mano, quando você começou? Não, cara. Não espera. Eu acreditava que era possível, mas pra mim tava muito distante, sabe? Tipo assim, cara, é possível chegar lá, mas vai ser difícil, sabe? Então, assim, mas foi a mudança de mentalidade, assim, cara, não, velho. Tanto é que lá em Belford Roxo eu já atendi essa galera. Já teve clientes que saíram de Copacabana pra fazer serviço comigo, pô. Que isso? Não. Pô. Sem brincadeira. Sério? O cara ficou lá o dia inteiro fazendo serviço comigo, pô. Eu acredito, sabe por quê? Porque tem um cara ali em São João de Meriti, França Car, o Jorge. Eu tava com ele, só um cara lá de Botafogo pra fazer serviço com ele aqui em São João de Meriti. Cara. Então esse paradigma, essa objeção de pessoa que tem um poder aquisitivo melhor não vai fechar comigo. Mano, se você for bom no que você faz, não importa onde você estiver, o cliente ele vai atrás. O cliente vai. Até porque também nessas regiões é muito carente, entendeu? Então geralmente são preços absurdos, assim, estratosféricos, e às vezes o cara ele quer um serviço bom, mas por um preço mais acessível, de repente, entendeu? Então, hoje em dia, trabalhar com esses tipos de carro, esses carros de luxo, carro premium, entendeu? Então, hoje, assim, pra mim é muito gratificante, cara, é muito gratificante, entendeu? Hoje em dia a gente consegue falar que a gente trabalha, assim, pra um público bem qualificado. Obviamente que não é menosprezando o cara que tem um carro popular, porque a gente atende todos os públicos, porque eu falo que estética automotiva não tem a ver só com o valor da tabela FIPE do carro, mas é o sentimento que o cliente tem pelo carro. Então Sim. Pode ser o cara que tem uma Uno, uma Palio, um Chevette, mas o cara, às vezes, ele cuida tão bem do que o cara que, às vezes, tem uma Porsche, sabe? Então, não tem muito essa relação. Mas hoje em dia,
por a gente estar inserido numa localidade ali boa, assim, vamos dizer assim, privilegiada, a tendência é que o público maior seja dessa galera do carro ali do carro premium, sabe? Boa. Vamos falar um pouco sobre empreendedorismo versus empresário. Existe uma diferença bem grande do empreendedor. O empreendedor é o cara que cria, o cara que desenvolve o negócio, mas muitas das vezes ele acaba ficando sozinho, porque ele ainda não se tornou empresário, ele não aprendeu ainda a gerar equipe. Eu fui lá, eu vi que você tem uma galerinha trabalhando com você. Como é que foi, cara, montar aquela equipe? Cara, então, eu gosto de dizer que para você ter uma boa equipe, você tem que contratar personalidade e treinar habilidade. Peraí, deixa eu anotar aqui. Contrata personalidade e treina habilidade. Por quê? Por quê? Às vezes você quer pegar um cara pronto no mercado, um cara que já tem habilidade, o cara já passou por diversos lugares, ele já chega muito viciado, sabe? Então ele muitas das vezes não vai respeitar a cultura, não vai respeitar os processos da sua empresa. Agora, quando você contrata uma pessoa que tem uma boa personalidade, por exemplo, é um cara comprometido, é um cara que tem a mente aberta para poder aprender, ele tem força de vontade, você consegue colocar a habilidade nele no teu padrão, sabe? No padrão da tua empresa, que vai respeitar a tua cultura. Então, eu sempre falo isso. Hoje, as pessoas que estão trabalhando comigo lá, acho que só um deles que já tinha feito curso, mas ainda não tinha trabalhado em nenhum lugar de referência, assim, nada. Então a gente foi moldando ele, sabe? Mas a maioria dos que passaram lá pela minha empresa nunca foram já do meio, sabe? Então são pessoas que eu vi que tinham potencial, mas principalmente que tinham os valores daquilo que eu imagino que são os valores coerentes com a minha empresa, sabe? Então hoje lá a gente tem 5 colaboradores, mais eu e minha esposa. Então são um total de 7 pessoas aí na operação. E como que foi pra você que começou sozinho e ter essa galera com você ali? Como é que foi pra selecionar? Eu vi que você falou que contrata personalidade, beleza e tal. Mas como é que foi a mudança assim? Você escolher essa galera? Era amigo seu? Ou Não. você selecionou? Não, como é que não. foi? Foram pessoas que foram indicação, algumas foram indicação, e outras foram pessoas que foram vendo. Vendo meu perfil e viram assim, cara, eu gostaria de trabalhar nesse lugar aí, entendeu? Foi recomendação de outros que trabalharam lá também. Então foi assim. Qual foi a minha empresa foi, tipo assim, um ponto de interesse dessas pessoas, sabe? Tipo assim, eu gostaria de trabalhar nesse lugar. Até hoje tem pessoas que mandam mensagem pra mim querendo trabalhar lá, porque vê que, tipo assim, é um negócio legal, sabe? E com o seu sócio lá, como é que tá lá? Como é que foi? Tu quer falar sobre isso, eu corto, não precisa. Não, é porque eu comprei a parte dele, né? Mas tu quer falar sobre ele? Não queria falar. Não, eu posso até falar, mas essa parte, tipo assim, que eu comprei a parte dele. Não, é dele, do papel dele lá. Não, ele nunca exerceu. Papel, nunca exerceu o papel lá, assim. Tipo assim, vou tentar te explicar. Deixa. Não precisa. Pode cortar, mas eu te explico. Tá. Então, sobre o sócio dele a gente corta, beleza? Por quê? Ele tinha um autocenter ali na frente. Sim, então ele queria alguém que tivesse um negócio ali do lado que não conflitasse com o dele, mas que agregasse. Gerasse valor. Entendeu? Mas só que ele tem um negócio ali que fatura 50 mil por dia, tá ligado? Então, pra ele era pouco interessante ter algum lugar que faturasse 50 no mês, sabe? Então, tipo assim, ele no começo, ele ajudou ali um pouco na implementação, mas nunca teve uma participação muito ativa ali no negócio, sabe? Mas foi um cara que me deu muito apoio no começo, sabe? Aí depois, como ele viu que pra ele não era interessante pelo que ele já estava acostumado, aí ele decidiu me vender a parte dele, entendeu? Tem negócio que já fatura 1 milhão e tem um negócio ali menor ali, não valia o esforço dele, sabe? Não faz esse sentido. o ponto. Beleza, então, reformulando aqui a pergunta, tava falando sobre a equipe e tal, sobre as pessoas que trabalham com você. Beleza. Cara... Não, entrando nesse da equipe aí, tem uma parada que é importante, e pode deixar rodando também. Cara, você tem que muitas das vezes confiar nas pessoas, cara. Porque quando você delega a função,
isso é muito difícil pro empresário, pro empreendedor, que ele fica assim, cara, se eu não tiver, não vai sair da minha maneira. E obviamente que delegar é diferente de delargar. Delargar é você deixar alguém ali e você não tá acompanhando. Mas eu acompanho, sabe? Mas só que você tem que deixar as pessoas também exercerem ali a função delas, sabe? Então, eu entendi que eu preciso de pessoas, cara. E eu confio muito nos meninos lá, os moleques são muito bons, são competentes. Procurei qualificar eles toda vez. Então, dando treinamento, procurando curso de qualificação para eles, entendeu? Então, eu acredito que o cara que ele quer crescer, ele vai ter que contratar, ele vai ter que delegar e ele vai ter que entender que ele vai precisar de pessoas, que ele não é suficiente, né? Porque o cara, ele quer centralizar tudo. Não, eu vou fazer tudo. Você consegue fazer tudo? Você tem que ter pessoas, alguém ali te ajudando. É a pessoa que vai filmar, que vai editar, de repente, que vai fazer. Você é o cara estratégico. Uhum. E aí é o que eu falo, que existem 3 tipos de... É uma pirâmide, né? Do crescimento. Uhum. O cara, ele tá ali só no operacional, que é a parte mais inicial do processo ali de qualquer empresa. Uhum. E aí você tem o tático. O que é o tático? É o cara que organiza a operação, Uhum. né? Então é o gerente, é o cara, o supervisor, esse cara tá na função tática. Sim. E tem o estratégico, que é o cara que vai dar a missão, que vai dar a visão para qual caminho a empresa tem que seguir. Então hoje eu fico numa função muito mais estratégica e tática e nem tanto operacional, entendeu? Porque operacional, hoje eu entendi que tem pessoas ali que são tão boas quanto eu, sabe? Eu tive um insight maneiro aqui. Cadê o Deschamps? Eu vou passar pra tu, depois eu passo pra ele. Cara, dá pra pegar de tudo que eu escrevi aqui, não precisa nem eu escrevi, você falando, eu consigo jogar na minha IA que tem e transformar isso no e-book pra tu dar pros teus mentorados. Tudo que você pegou só foi insight valioso. O que a gente faz? A gente vai transcrever todo esse podcast e transformar num conteúdo que você pode disponibilizar. Tipo, tudo que tá na tua cabeça, tu tá me passando, tô anotando tudo. Uhum. Só que vai ficar pra mim. Isso aqui eu já, mano, tudo que você falou aqui é ouro. Por exemplo, sobre delegar e delargar. Cara, esses últimos meses eu delarguei. Eu fiquei mal, meio gripado e fui delegar. Falei, mano, cuida aí. Quando eu fui ver o relatório, não tava porque eu não acompanhei. Entende? Então, tudo que você falou aqui é ouro e muita gente precisa. Então, essas 1 hora que a gente tá conversando, isso aqui tu transforma num material pra você incrível pro cara que tá começando, mano. Não é só pro cara que tá começando, eu como empresário aqui, B2B aqui, pô, a gente chama de o feijão com arroz, né? Todo dia a gente tem que comer, esquece de comer feijão com arroz pra tu ver o que acontece. Tá fraqueza, não sei o quê. Mas eu já sei, mano, não importa se você já sabe alguma coisa, você tem que comer todo dia arroz e feijão. Sabe uma parada que mudou também, assim, cara? Muitas das vezes a gente erra, não é por aquilo que a gente não sabe. É por aquilo que a gente sabe, mas não coloca em prática. Entendeu? Completou minha palavra. Você... mano, não é nada bizarro, algo que, tipo assim... Cara, eu vou te falar algo que vai mudar completamente, algo que você nunca viu. Irmão, é aquilo ali, velho. Você sabe o que tem que fazer. Entendeu? Você sabe que tem que comer bem, você não sabe que você tem que comer bem, tem que se alimentar, você tem que fazer atividade física. Você não faz, por quê? Pô, é algo que você sabe que tem que fazer, mas não coloca em prática. Verdade. Então é a mesma coisa, você sabe que precisa de pessoas. Pô, mas se você deixar na mão de pessoas ali que não tenham a visão que você tem, a pessoa vai fazer às vezes de qualquer maneira, não vai fazer da maneira como você gostaria, mas como que você vai fazer isso? Cara, eu tenho que criar um processo para que esse processo seja replicável. E se daqui a pouco é essa pessoa aqui que ela sair? Não, pô, beleza, não tem problema, eu tenho um processo pra isso. Então eu criei meus processos também. Então eu tenho meu processo lá de lavagem, eu tenho meu processo de higienização, eu tenho meu processo de polimento. Porque se alguém sair dali, não tem nenhum problema. Às vezes a pessoa vai querer outros caminhos, vida que segue. Mas só que eu tenho meu processo, então outra pessoa que entrar vai seguir. Outra coisa, você sabia que existe um processo pra vender a casquinha do McDonald's? Nunca ouvi falar. Cara. Eu ouvi isso falar. Eu tô replicando algo que eu escutei. Porque, por exemplo, você tem que pegar a casquinha já com o guardanapo e você tem que abaixar ali a alavanca, tem que estar numa certa temperatura. Você dá 2, 3 voltas, não pode ser. Porque senão vai sair um sorvete grandão, o outro sorvete pequenininho. Então aquilo ali nada mais é do que um processo. Então, tem que ser 2,5 voltas anti-horário.
Isso aqui que ele tá criando ali? Um padrão, tá criando um processo. E por quê? Quais são os processos da minha empresa? Cara, o cliente, ele mandou mensagem. Quais são os scripts? Quais são as mensagens que eu vou mandar? O cliente, ele quer tal serviço. O que eu tenho que fazer para ele visitar a minha loja? Então, a gente começa a entender que a estética automotiva, irmão, lavar o carro, saber fazer, é só a pontinha do iceberg, filho. Tem muita coisa que o cara, ele tem que mandar, tem que aprender, sabe? E é por isso que muitos, cara, param no meio do caminho, né? Porque ele acha que, vou empreender, eu só vou abrir a loja, vou alugar ali, vou botar as paradas ali dentro, vou ficar de braço cruzado. Vou esperar cliente. Esperando o cliente cair do céu. E falar esperar cliente cair do céu, cara, como que você faz hoje para atrair seus clientes, cara? Hoje, a gente tem uma demanda orgânica, que é através ali dos nossos conteúdos, da nossa rede social. E hoje eu vejo que o cara que... Isso pode ser até uma obviedade, né? Mas para muitos ainda, parece que ainda não tá claro de que tem que se posicionar na internet, tem que estar botando a cara. Pô, hoje você vê os caras que são bilionários aí, que nem precisava disso. Os caras estão ali na internet porque eles entenderam o poder da influência dele tá botando a cara ali. Então a gente tem um conteúdo orgânico na internet, sabe? No Instagram, a gente tá no Instagram, no TikTok e no YouTube. Nessas 3 redes sociais. A gente também faz muito a questão de parceria com pessoas ali estratégicas, negócios locais ali que tem a ver com o nosso público, mas isso é uma parte pequena. E a outra é no tráfego pago também. A gente gera muito anúncio na internet, né? Então, crio ali alguns criativos próprios para poder vender, e aí cai para um meu comercial ali, que é o meu time de vendas, né? Meu time de vendas é uma pessoa, mas é ali meu comercial, ele vai fazendo o filtro ali daqueles leads que vão caindo, vai convertendo, e é assim que a gente trabalha, entendeu? Hoje o tráfego pago é uma estratégia que a gente usa ali. Aí tem ferramenta de CRM, enfim. Sim. E sobre o ambiente ali, fala pra galera, onde que é o endereço ali, como é que é a experiência de trabalhar ali, sobre o orgânico ali do dia a dia, de como que as pessoas vão até você. Como que as pessoas vão? O endereço ali é onde? Ali? Então, ali a gente tá perto do... Cara, tá no coração do centro de Nova Iguaçu mesmo. Ali é a rua Mauro Arruda, é a rua atrás da Mário Guimarães. Então, uma rua que tem uma curvazinha assim acentuada, né? Sim. Então, passou a Mário Guimarães, onde tem o restaurante Etnias, tem a sorveteria Jalou ali. Então, é bem naquela curvinha. É ali do lado da Smart Fit também, entendeu? Isso. Então, tá bem no meio ali da Mário Guimarães. E como que foi, assim, organicamente você tá ali, aquelas pessoas do bairro ali ir até você? Como é que é essa experiência, cara, de estar nesse ambiente? Cara, pra mim é muito enriquecedor, irmão, porque eu tenho a oportunidade ali de estar conversando com pessoas e tendo contato próximo ali com pessoas que, cara, eu nunca imaginei estar conversando, sabe? Com empresários, assim, cara, você que é o dono de tal... não, sou. E tu tá ali, ó, trocando ideia com a pessoa, entendeu? Então, isso pra mim foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo. E você tá respirando também um ambiente diferente, né, cara? Porque quando você tá num local, numa região que a pessoa tá, tipo assim, sempre apontando pro teu passado, sempre querendo te lembrar do que você era, mas só que você já mudou, velho. Tua cabeça hoje em dia é outra. Você pensa outras coisas, sabe? Então, quando você tá num ambiente diferente, onde as pessoas também estão pensando em crescimento, estão preocupadas com as suas próprias empresas, e às vezes tu tem ali um insight ali com a pessoa, às vezes uma dica, e pô, irmão, isso pra mim é uma das coisas mais fantásticas, entendeu? Sabe quem subiu o elevador aí comigo? Quem? Dudu Reina, pô. Dudu Reina. Eu tava gravando aqui agora. Pelo óculos. Meu cliente, pô. Se tu tivesse chegado junto comigo, eu não entendi nada. Que eu falei assim, pô, com esse cara de algum lugar, mano. Tô olhando bem pra cara dele, eu subi o elevador com ele. Prefeito que mora aqui, né? Ele mora aqui na Guimarães também. Então, praticamente, a gente tá meio que envolvido de um lado, tanto empresarial, político. De uma ele forma... já fez serviço lá comigo, a esposa dele tá sempre lá, a Camila, entendeu? Diversas, assim, pessoas importantes na região vai lá e cuida do carro lá com a gente, sabe? Porque confia na nossa empresa, enfim. Pra você ver o ambiente que você ingressou, e muita gente deve perguntar, cara,
Qual que é a base de locação hoje de imóvel por aqui, mano? De qualquer Irmão, nicho. Tá na faixa ali, cara, eu acredito na faixa de uns 10, 15, 20 mil, velho. Naquela localidade ali. Então, Caiu pra Guimarães, já dobra, né? Ali onde que a É Gabi, pressão, a Gabi velho. Fonte alugou ali, tá 40, mano. é Como que pode? pressão, velho. Mas eu acho que vale a pena. Acho que vale a pena você mudar de ambiente, você tá num ambiente que... Até pra morar, eu tô me planejando já, vim morar mais pra cá. Eu moro agora um pouco mais pro Top Shop, mas a minha vontade era morar aqui na Guimarães, cara. Pela frequência mesmo, cara. Você tá no meio da frequência, você tá no meio das oportunidades. Acho que Uhum. é investimento, né, cara, pra gente. Pode parecer papo de coach ali, mas, irmão, é verdade. Porque o ambiente vai te conectar com outras pessoas, É. pessoas vão te conectar com outros negócios e é isso, né, mano? Cara, chegando aqui 1 hora do nosso podcast, eu queria que você falasse também da Academy. Você falou um pouquinho dela, mas tem muita gente que me assiste, me segue pela Empreender Vivendo, porque é onde que eu falo sobre empreender e viver. E geralmente tem uma galera que me segue, ou que tá fazendo transição de carreira, ou ainda não começou o negócio. Uhum. Como é que faz para poder aprender com você, cara, essa mentoria? Então, a Zelo Academy, quem quiser, quem tiver interesse, é só entrar lá no nosso perfil lá da Zelo Car Detail, mandar uma mensagem para mim lá no direct e a gente apresenta todo o projeto, né? O que é a Zelo Academy? A Zelo Academy, ela surgiu para a gente profissionalizar o ramo de estética automotiva também, elevar o nível de conhecimento, sabe? Então, o cara que ele quer aprender sobre esse negócio, Lucas, eu quero aprender a fazer lavagem, higienização, polimento, vitrificação, quero aprender sobre aplicar película em filme, é um treinamento presencial, sabe? O cara, ele vai ficar lá comigo 5 dias na semana, de segunda a sexta, de 9 às 6 da tarde, aprendendo. Então vai ter módulos teóricos e vai ter módulos práticos, né? É muito mais prático que teórico, mas tem que ter uma parte ali para o cara entender o fundamento básico ali, né? Então, para que serve um produto ácido? O que é um produto alcalino? Né? Quais são os tipos de composto? Tecnologia de boina, de máquina, de ferramenta. Então, o cara, ele começa a ter o primeiro contato dele ali com a estética, né? Então, a gente também tem, essa é a parte de treinamento presencial. E a gente também tem as consultorias e mentorias, que aí a gente já vende esse serviço online, né? E pode ser presencial também, se o cara for daqui do Rio de Janeiro, né? Mas o que é a consultoria e a mentoria? A gente começa a passar estratégias de venda, estratégia de gestão, ferramentas, sabe? Porque então, na parte de mentoria, a gente trata de tudo que não seja operacional. Porque a gente entendeu que o cara que ele tá procurando uma mentoria, ele já sabe fazer o básico ali do serviço, sabe? Mas só que ele ainda não tem noção. Cara, quais são os processos de venda? O que eu falo pro cliente quando o cliente fala que tá caro, sabe? Então, quando o cliente vem com uma objeção, cara, como quebrar essas objeções? Quais são os gatilhos de venda que eu posso utilizar, sabe? Então, a gente tem na mentoria gestão, marketing, venda e estratégia, que é pro cara que já tá no ramo, mas ele sente que ainda tá patinando no negócio ali, sabe? Que o negócio dele ainda não alavancou. Como que faz para atrair o público ideal? Como que faz para atrair os clientes certos? Então a gente vai mostrando sobre o posicionamento, sobre diversas coisas. Então a gente tem esses 2 programas aí, dentro da Zelo Academy. O presencial e o online também. E também tem a parte de curso, enfim. O cara que ele quer entrar nesse ramo, os cursos que eu digo são os cursos online, né? Que aí o cara consegue assistir videoaula lá e aprendendo. Lucas, gostaria que você, olhando para essa tela aqui, mandasse aquela mensagem final para quem tá assistindo. Pode ser um abraço, pode ser uma mensagem do seu coração. Algo que queima aí, você sempre teve vontade de falar, fica à vontade. Cara, então, primeiro eu queria agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui com você, agradecer você também pelo convite, toda a equipe aí, mas mandar um abraço aí pra minha esposa, pra minha família, os alunos aí que também estão assistindo, meus clientes, enfim, todos vocês são importantíssimos. Mandar um abraço também pro meu sócio aí, o César, se não fosse ele também, é uma pessoa muito importante pra mim, enfim, todo mundo que colaborou de alguma maneira para que eu tivesse aqui, que a Zelo tivesse esse sucesso que vem tendo. Todos vocês são importantíssimos para mim. Valeu, tamo junto. E quem quiser seguir também minha rede social, Zelo com 2 L's, Car Detail. O detail é detailing, Zelo Car Detailing. Só seguir lá no Instagram,
pra dar aquela força. É isso, galera. Se você gostou desse podcast, desse episódio, já deixa um comentário aí. A dúvida também, que a sua dúvida às vezes é a dúvida de milhares. E com essas dúvidas também pode ser respondido também pelo Lucas nos próximos vídeos, nos stories dele. Você pode seguir o Instagram deles, que eu vou deixar aqui no card, juntamente aí com o contato para você poder adquirir também essa mentoria.